Pois bem, Dor e Glória, né, o mais novo filme dirigido aí pelo Pedro Almodóvar, um diretor que eu tenho uma admiração absurda por ele. O filme concorreu aí à Palma de Ouro do Festival de Cannes, né, de 2019, não ganhou, mas quem ganhou foi o Parasita, do Bong Joon-ho, então eu tô feliz. E o Bandeiras foi o vitorioso na categoria de melhor ator, né, o que eu acho que já foi justíssimo, e eu vou explicar mais pra frente por quê. O filme é uma espécie de autobiografia, eu digo espécie porque não é uma autobiografia aberta, o próprio Almodóvar não admitiu assim que é uma autobiografia, mas dá pra ver que é, apesar dele ter mudado ali os nomes dos personagens e os acontecimentos, é claramente um retrato dele mesmo, enfim. O Bandeiras interpreta então esse cineasta que tá ali na casa dos 60 anos, tá com dores absurdas nos braços, nos músculos do corpo inteiro, fez uma cirurgia na lombar e tá assim, mal anda, né? Ele anda todo travado e uma depressão terrível desde que a mãe morreu, ao que entre 4 e 5 anos. É óbvio que ele também tá passando por uma danada de uma estagnação criativa e, como não poderia deixar de ser, ele coloca a culpa dessa estagnação nessas dores físicas que ele tá sentindo, né? O que acontece que muda completamente a vida desse cara é que a Cinemateca de Madrid o convida para a reexibição de um filme que ele fez há mais de 30 anos, com um ator com o qual ele não fala desde o lançamento desse filme, e aí depois do filme, depois da sessão, querem que ele dê uma entrevista para uma coletiva de imprensa com esse ator do lado dele. Então ele, no caso, vai ter que reatar essa amizade aí, reatar esse relacionamento para poder esse evento acontecer. Por essa sinopse e pelo que eu já tinha lido a respeito do Dor e Glória, eu tinha certeza que o filme ia seguir por esse caminho, que ele ia falar desse reencontro desses dois personagens, dos conflitos que iriam surgir a partir disso, mas como é um filme do Almodóvar, a gente sempre espera algo mais do ponto de vista de narrativa. A gente sempre espera que tenha mais alguma coisa aí. E de fato tem muito mais. Não só tem muito mais, como o que foi mais bonito pra mim ver o Dor e Glória, que foi um filme que eu fiquei completamente apaixonado. Não é um filme fanservice do Almodóvar. Ele não vai servir só para as pessoas que conhecem a filmografia dele e vão ali identificar que o Bandeiras representa, por exemplo, o Eusébio Poncela, que fez com ele os filmes antigos lá, o A Lei do Desejo e tal, que é inclusive claramente o filme que vai ser reexibido é como se fosse o A Lei do Desejo dos anos 80. E, enfim, não é um filme feito para esse público. Ele funciona perfeitamente, talvez mais ainda para quem tem essa familiaridade com a filmografia do cara, mas é uma narrativa que se fecha lindamente dentro de si. Você não precisa nem ter nenhum conhecimento prévio dessas brigas do Almodóvar com o Poncela, nem com o Bandeiras também, com quem ele brigou e reatou em 2011 com A Pele que Habito, mas é ao mesmo tempo uma narrativa de uma honestidade, de uma sinceridade de sentimentos que há muito, muito tempo eu não via e que eu não esperava de jeito nenhum vindo de um cara como o Almodóvar. O filme tem um bocado de flashbacks do personagem principal, né, do Salvador, interpretado pelo Bandeiras, em que ele tá ali em casa, pequenininho, com a mãe, numas grutas, nos vilarejos e tal, a mãe muito bem interpretada pela Penélope Cruz, mas apesar disso não é uma narrativa bem mais linear do que, por exemplo, A Pele que Habito, que tem aquelas viradas e aquelas vai pro passado para explicar uma coisa que tá acontecendo agora e não sei o que. É mais tranquilo, mais linear. Por outro lado, ele tem uma estrutura um bocado maleável, ou seja, ele não vai ali criar um conflito entre o primeiro e o segundo ato para desenvolver esse conflito e resolver o conflito ali no terceiro ato. Ele não vai fazer isso. Ele cria essa subtrama aí do Bandeiras com esse ator. Eu digo subtrama porque eu achei que fosse a trama central, mas não é. E daí ele já vai pra outra coisa, pra outro relacionamento ali que tá precisando ser reajustado, e depois ele vai pro flashback pra também explicar certas coisas, né, e deixar mais claro certas dinâmicas de personagens ali. Nunca fica bagunçado porque o assunto é basicamente esse personagem revendo essas memórias dele, né, esse personagem entrando numa espécie de conciliação com esse passado que o assombra faz esse tempo todo e ao mesmo tempo fazendo uma série de descobertas estranhas. E dentro dessa maleabilidade, eu acho que ele encontra um equilíbrio impecável, absolutamente fenomenal, entre uma narrativa dilatada, né, que tem aqueles silêncios, aqueles olhares, aquelas observações, e uma narrativa mais ágil. Então ele fica exatamente ali no meio, porque as cenas às vezes se prolongam um pouco mais do que a gente espera que elas vão se prolongar, mas nunca fica desnecessário. Muito pelo contrário, a montagem é excepcional. O Almodóvar sempre, até nos piores filmes dele, sempre teve um controle muito legal do ritmo. É raro você ver um filme do Almodóvar que você fica sentindo que a narrativa não tá andando pra frente. Então é um filme muito franco, muito honesto, muito sensível, muito delicado. Não é tão exagerado pra quem, por exemplo, espera aquele Almodóvar do Fale com Ela, ou do Tudo Sobre Minha Mãe, ou do Kika, né, que é aquela coisa super cartunesca às vezes. Também não é aquele Almodóvar meio perturbador, frio, do A Pele que Habito, que pra mim é o melhor filme dele. Ainda assim tem muito vermelho,
tem muita paixão, tem um senso de humor que também não é um senso de humor histérico, mas é bem sarcástico, é bem pontual e muito engraçado. O filme tem umas piadas maravilhosas. Eu só fiquei um pouco frustrado que o filme, ali no começo, ele usou um estilo de animação e de narração, que é um tipo de linguagem que ele abandona completamente e ele não usa de novo. Eu achei sensacional, acho que ele poderia ter usado de novo para pelo menos dar um fechamento, ou não usado e feito de outra maneira, aquela explicação que ele faz. É um pecadilho bobo, mas é uma coisa que ficou na minha cabeça. E o Bandeiras dá, pra mim, a melhor interpretação masculina do ano até aqui. Eu espero muito que ele seja indicado ao Oscar, não sei se isso vai acontecer, mas é possível. Absolutamente sensacional. Ele não imita os trejeitos do Almodóvar, ele não fica fazendo o que poderia facilmente cair, né? Não cai numa caricatura de cineasta com dores e tal. Ele tem uma desesperança no olhar em alguns momentos, mas principalmente ali no segundo ato, em que acontece um certo reencontro, que eu não posso falar nada além disso. Você sente uma vibração no olhar, você sente uma vontade dele de recomeçar algumas coisas. Envolve muito a gente dentro dessa jornada. Assim, é uma jornada que ao mesmo tempo é melancólica, é meio depressiva, é até um pouquinho sádica na maneira como ele ali num certo momento explica essas dores que ele tem, essas doenças e tal, mas que carrega consigo ainda uma certa tentativa de renovação e de libertação. É um filme que deixa claro isso, como o Almodóvar evoluiu no sentido de amadurecer, e aqui é um auge de amadurecimento. Eu espero que essas redescobertas desse personagem, do que ainda pode acontecer com ele, signifiquem isso, que o Almodóvar daqui pra frente possa se renovar e fazer outros filmes espetaculares como esse. Por essas e outras, a minha nota para Dor e Glória vai ser 9,5. É isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha curtido o vídeo. Se você de fato curtiu, não se esqueça de deixar seu like aqui embaixo, né, de se inscrever no canal e de comentar o que é que você achou aí do Dor e Glória, novo filme do Almodóvar. Faça a sua lista também aí embaixo dos seus filmes favoritos do diretor até aqui. E é isso, um abraço para todos, tchau, tchau, até a próxima, beijão.